Bom dia a todos. Eu sou Adolfo Clair. Como estou vendo que tem dois rostos que apareceram agora, deviam estar para outro canto. Johnny já está vendo eu pela terceira vez aqui, a professora pela segunda vez. Primeira ou segunda vez? Vendo eu aqui, segunda vez. Bem, é necessário que eu me apresente um pouquinho, porque a Gabriela me jogou aqui de sopetão praticamente. Então, eu acho importante às vezes a gente se apresentar. Essencialmente, meu nome é Adolfo Clair, sou batizado desde o dia 13 de fevereiro de 2011, na Igreja Adventista, lá em Maringá, Paraná, lá no Cafundó do Judas, assim. Imagina onde o Judas perdeu as botas. 10 quilômetros depois é onde ele perdeu a meia direita, Maringá. Trabalho na construção civil desde 17 anos de idade. Então, tenho 32, são 14 anos na construção civil. Estou tentando sair, mas tem aquela maldição de quando você entra na obra, você não sai dela, dificilmente. Essencialmente, tenho 3 formações: teologia, história e letras português e inglês. Aí vocês devem falar, tá, por que esse cara está falando? Ele está falando isso para se aparecer? Não, é para entender a lógica com que a gente caminha. O Johnny está aqui há mais tempo, você também. Eu expliquei que eu caminho por uma linha mais histórica da coisa. Tem pessoas que vão caminhar por uma questão mais linguística, outra por uma caminhada mais doutrinária. Eu gosto de caminhar pela linha histórica. Então, seria isso. E eu estou amando essa lição. Outro detalhe. Casado há 12 anos com a Maria Núbia Crispim. Ela senta lá no último banco. Eu também sento lá. Eu gosto do fundão. Não sei quem que gosta do fundão aqui. E esse pano de fundo ele é interessante. Que eu acabei falando um pouco sobre mim. Eu não gosto de falar muito sobre mim. Mas é interessante para a gente entender o contexto das coisas. Certa feita, um filósofo ele disse o seguinte: a gente tem que entender a origem das coisas. Como assim a origem das coisas? Tudo está inserido dentro de um contexto histórico, tudo está inserido dentro de um acontecimento. Por exemplo, quando a gente imagina a descoberta do Brasil, a gente pode pensar assim, Pedro Álvares Cabral estava só pegou um naviozinho e navegou. Não, existiu toda uma história, toda uma estrutura que fez com que ele chegasse até o Brasil. Primeiro, desde 1400 e pouco, os portugueses estavam investindo em navios. Segundo, eles já estavam há mais ou menos 50 anos fazendo a rota de Portugal, África do Sul, Índia e voltando. E com isso, ele perdeu a rota dele e chegou no Brasil. Tem uma outra teoria que diz assim: se Cristóvão Colombo chegou e tem terra em cima, os portugueses que não são burros pensaram, tem terra em... Pronto, chegaram no Brasil. Então, compreender isso, ele nos ajuda a fortalecer e a compreender os acontecimentos. A mesma coisa acontece com a nossa igreja. A nossa igreja ela não surge do nada. A nossa igreja ela não aparece assim, do nada todo mundo começou a guardar o sábado, todo mundo começou a acreditar na volta de Cristo. Não. Qual que era o contexto de 1800? Quando a gente volta nesse período, isso está até na meditação para não esquecer do George Knight. Alguém tem essa meditação, uma meditação meio amarela. Ela é muito boa, ela é uma das melhores meditações que nós temos e trata muito da questão da história. George Knight, ele é um historiador da igreja, ele faz grandes comentários. Eu acho que ele já deve ter feito alguma lição. E o interessante é que 1800 ele é uma época de grandes revoluções. 1800 é criada a máquina a vapor, com isso surgem estradas de ferro, navios a vapor. Antes os navios eram a vela. Você tem a descoberta do telégrafo, você tem... Quais mais descobertas? 1800, o avião ele vai surgir mais ou menos por essa época, acho que um pouco depois. Então essas descobertas científicas, elas foram gerando, até no pensamento humano, elas foram gerando um grande êxtase sobre o fim, sobre como que aconteceria. E com isso há um renascimento, há um novo interesse. E aí, irmãozão, beleza? Há um novo interesse sobre a volta de Cristo. Porque quando a gente olha em Lutero, Calvino, nos reformadores, eles não tinham uma preocupação muito grande no tocante a falar da volta de Cristo. Eles achavam assim, isso aqui está longe. Só que com essas descobertas, com o aumento da ciência, o contexto em que Miller vai viver é um contexto de reavivamento. E Miller, ele tinha um método interessante. Não é que ele tinha um método interessante. Ele falou assim, cara, eu vou começar a estudar a Bíblia com seriedade.
Então ele era fazendeiro, simplesmente parou de trabalhar na fazenda, a mulher dele ficou bancando ele e ele ficou estudando. Ele vai estudar de Gênesis até onde deu. E ele se deparou com uma profecia muito interessante, as 70 semanas. 70 semanas ela é fácil. Ela vai estar aqui na lição de sexta-feira, né? A lição de sexta-feira ela vai estar explicada aqui. Aqui está o gráfico, né? Mas eu acho que há uma menção das 70 semanas antes. Aqui vai focar bastante as 2.300 de manhãs. Mas ele trabalha bastante... Lição de quarta, é isso que eu imaginei. Isso aqui, ó. Que aí vai até mencionar a palavra ratak. Ratak em nenhum léxico aparece como determinada, mas sim como cortada. Ele se depara com a profecia de 70 semanas. Bom, 70 semanas é fácil. Como que elas são? Por que ela é fácil? Nós já sabemos o dia que Jesus Cristo morreu, o dia que o Messias veio. Se a gente já sabe o dia que ele veio, é só a gente voltar 490 anos para trás. Que ano que a gente vai voltar? O ano 457. O que aconteceu em 457 antes de Cristo? A ordem da reconstrução de Jerusalém, Esdras capítulo 7. Então quando a gente olha para uma profecia que já se cumpriu, fica fácil, não é? É fácil você trabalhar para o patrão que já te pagou, né? Eu trabalho de pedreiro, às vezes eu trabalho com um, com outro. Quando um amigo me liga, um velho conhecido me liga, Adolfo, estou precisando de uma ajuda aqui, preciso cavar um buraco, preciso levantar um prédio, vem, eu vou. Por quê? Eu já conheço ele. A mesma coisa é com a profecia. Quando você pega uma profecia cumprida, é fácil, porque os eventos já estão todos encaixados. Agora o problema é a gente encarar uma profecia que ela ainda não aconteceu. Quando a gente olha para uma profecia que não aconteceu, é difícil. Quando a gente olha para uma profecia que acontece na frente dos nossos olhos, é difícil de acreditar. Por exemplo, quando a gente pega Uriah Smith, quem conhece Uriah Smith aqui? Ô louco, mano, não conhece Uriah Smith? Dá um tapa nele, por favor, dá um tapa nele. Uriah Smith é um dos fundadores da igreja. Você tem Ellen White, Thiago White, Andrews, J.N. Andrews, Uriah Smith. Você tem o Joseph Bates. Joseph Bates é um dos meus favoritos, mas eu gosto mais do Uriah Smith. Uriah Smith foi um cara que escreveu um livro chamado Daniel e Apocalipse. É um dos primeiros caras que estudam profundamente a profecia dentro da igreja. Não é que é um dos primeiros que estudam, mas é um dos caras que se especializam. Deixa eu só pegar a linha. E você pega então o Uriah Smith e ele faz um estudo sobre isso aqui. Cara, literalmente, muito tempo sem passar a lição, fiquei perdido agora. Estava falando sobre as 70 semanas, Thiago White, Uriah Smith. Uriah Smith é um dos caras que vai estudar a profecia com profundidade, como eu mencionei. E ele vai dedicar praticamente seus últimos anos da vida, desde o acontecimento de 1844, ele vai morrer em 1900 e pouco, um dos pioneiros da igreja. O livro dele é fácil de baixar. Se vocês entrarem no Google agora e colocar assim, Uriah Smith, Centro White, vocês vão ter o PDF traduzido em língua portuguesa. A igreja traduziu grandes obras dos pioneiros. Mas vamos voltar para 70 semanas. Nós temos a profecia desenhada e a profecia que acontece no nosso... Lembrei o que eu queria falar. Se vocês olharem no livro do Uriah Smith, se vocês forem lá na cura da besta, ele fala uma coisa. Se a gente olhar para os autores modernos da nossa igreja, eles vão dizer que a cura da besta lá de Apocalipse 13, a ferida mortal, é 1929, que é quando Benito Mussolini ele restaura, ele devolve 44 hectares de terra de volta para o Vaticano, e o Vaticano volta a ter as ações dele. Isso. Só que se você olha para o Uriah Smith, ele não fala isso, porque o Uriah Smith ele morre em 1900 e pouquinho. Mussolini só entra no poder em 1922, ele só dá as terras de volta para a Igreja Católica em 1929. Então, algumas coisas elas vão acontecendo na nossa frente e a gente não percebe. E foi o que aconteceu no caso do Guilherme Miller. Miller, ele olhou, viu a profecia das 70 semanas, se cumpriu certinho, 457, ano 34, morte de Estevão, 31, morte de Cristo, 27, batismo de Cristo, tá tudo encaixadinho aqui, 70 semanas. Só que, quando ele chega em Daniel 8:14, ele fala, mas cara, que raio de profecia é essa, cara? Que é isso?
né? O que isso significa? E ele começa a pesquisar. E aí ele chega à conclusão de que se as 70 semanas se cumpriram, Daniel 8,14, e lá em Daniel capítulo 9 você tem as 70 semanas, mas peraí, 70 semanas se cumpriram, 490 anos. Elas são cortadas, determinadas, e elas servem para explicar uma coisa anterior. O que elas estão explicando? Se vocês olham o capítulo 8 e o capítulo 9 de Daniel, só tem uma coisa que fica sem explicação em Daniel capítulo 8. As 2.300 tardes e manhãs. Então ele parte do princípio que, opa, peraí, se as 70 semanas elas estão cortadas, se elas fazem parte ou elas explicam uma profecia que vem antes, que não tinha sido explicada, o que não foi explicado? Daniel 8,14. E aí ele chega à conclusão que tem alguma coisa que ia acontecer por volta de 1843. Mas você fala, não, mas peraí, por que a gente fala de 1844 e não 1843? É que se a gente pegar as contas de 457 a.C. e for até 1843, dentro da contagem de calendário que a gente tem, vai dar as 2.300 tardes e manhãs. Então, na conta dele, na lógica que ele usou, por diferença de calendário de contagem, porque primeiro ponto, se a gente contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, é uma coisa. Se a gente contar 0, 1, 2, 3, 490, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dá outro número, não vai dar os números certinhos. Então nós temos diferenças de calendário. Calendário gregoriano, calendário juliano, calendário hebraico, calendário caraíta. Todos esses calendários eles foram utilizados e eles são observados dentro da Bíblia. Por exemplo, os romanos, eles contam de meia-noite a meia-noite. Nós contamos hoje, o dia acaba meia-noite, começa meia-noite por causa dos romanos. Os romanos eles tinham 4 vigílias na noite. Quando a gente lê na Bíblia, terceira vigia, quarta vigia, segunda vigília, os romanos contavam assim. Quando a gente vai para o tempo bíblico, para um contexto mais do Antigo Testamento, eles já não contavam essas vigílias. Terceira hora? Isso. A primeira hora do dia. O que é a primeira hora do dia? 6 horas da manhã. O que é a sexta hora do dia? Meio-dia. Né? E assim vai. Então eles tinham uma contagem diferente de horas e de dias. Por exemplo, nós temos o ano bissexto. Por que nós temos o ano bissexto? 24 horas, a gente contar o dia é 24 horas, mas na verdade ele não é 24 horas e alguns segundos. Todo ano sobra algumas horas. Do dia do 1º de janeiro para o dia 1º de janeiro, 31, do 1º de janeiro até o dia 31, sobra algumas horas. Então a cada 4 anos nós precisamos organizar o ano bissexto. Só que os hebreus, para resolver o calendário deles, eles tinham, a cada 4 ou 5 anos, eles tinham o mês de Abib, alguma coisa assim, que eles dobravam o mês de Abib. Um mês inteiro era dobrado, então o mês deles não tinha 28 dias, tinha 56 dias. Então por essas questões de calendário, de soma, de correção de horário, é que a gente precisa observar. Então quando o Miller, e eu peço perdão, voltando aqui ao Miller, quando o Miller ele chega e descobre que em 1843 aconteceria algo grande, alguma coisa, ele fica extasiado. O que ele imaginou que seria? Vocês sabem? Purificação. Mas purificação do que, professora? Na terra. Ele imaginou que a purificação do santuário seria que o mundo seria destruído, purificado para ter uma nova terra novamente. Perfeito. Que a volta de Jesus aconteceria exatamente no mesmo dia. No mesmo dia de Yom Kippur, o povo de Israel que tinha o dia do juízo, ele imaginou também a mesma data para esse acontecimento de purificação da terra. E ele achou que a purificação seria a vinda? Jesus, para acabar com o fogo, o show. E por que ele errou? Porque não era isso. O santuário foi purificado exatamente na mesma data, mas não o santuário terrestre, mas o santuário celestial. Exatamente. Por que eu mencionei Uriah Smith? Uriah Smith, ele vai dar 4 coisas que eram acreditadas na época, porque ele viveu 1844, ele era pioneiro da igreja, e ele vai dar 4 coisas que se acreditavam. A terra era o santuário, ele vai mencionar o santuário celestial, ele vai mencionar que o povo de Israel, alguma coisa, ele dá 4 argumentos. Depois eu mando o PDF para Galvão, a Galvão manda para vocês esse PDF, caso vocês não pesquisarem. Mas quem puder anotar aí, anote aí por favor, Uriah Smith, Daniel, Apocalipse, Centro White. Foi traduzido pelo Centro White esse PDF. Quem quiser comprar também está R$80.
pela igreja. O que acontece? Eu vou dar uma pausa aqui e vou contar uma história muito engraçada. Ela não é uma história, ela é um teste científico. Os cientistas pegaram um grupo de macacos, colocaram dentro de um quadrado e colocaram uma banana. Toda vez que o macaco ele encostar na banana para comer, né? Você vê uma banana, até eu vou lá comer, ué. Que eles... Não precisa ser macaco, só precisa ser eu. Aí o cara chegar, o macaco ia pegar a banana, toda vez que o macaco pegava na banana, caía água. Aí o primeiro macaco pegou, caiu água gelada. Aí o segundo macaco pegou, água gelada. Até eles entenderem que toda vez que eles encostavam no cacho de banana, caía água. Beleza. Desses 10 macacos, o que os cientistas fizeram? Vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar um macaco e colocar um macaco novo. O que acontece com o macaco novo quando ele chega lá e vê aquele cacho de banana? Ele vai pegar. O que acontece? Os outros 9 descem o cacete nele. Aí eles trocam um macaco velho, colocam o macaco novo. Agora são 2 macacos novos e 8 velhos. Quando o macaco novo chega para comer a banana, paulada nele. E aí eles foram fazendo isso até não sobrar mais nenhum macaco da primeira geração. Só que o engraçado é que toda vez que eles trocavam um macaco e jogavam um novo, ele ia pegar a banana, os outros batiam nele. Até os novos. Da segunda geração, mesmo sem ter caído uma gota de água neles. O que eu quero dizer isso, elucidar isso no caso do Miller? Existem coisas que nós acreditamos não porque nós pesquisamos, não porque nós conhecemos a origem delas. Nós falamos porque outra pessoa falou. Simples assim. Nós falamos porque outra pessoa falou. Por exemplo, quem aqui, espero que vocês tenham ouvido, ou também não sei. Quem aqui já ouviu falar que a constelação de Órion está se abrindo no nosso meio? Exatamente. Mas onde que diz isso? Não com essas palavras. Entende? Tem coisas que a gente acredita que não é porque a gente pesquisou, é porque a gente ouviu. Quer ver um outro exemplo muito legal? Não vou entrar no mérito aqui hoje, mas assim, quem é a noiva de Cristo? Quem é a noiva de Cristo? A igreja? Mas onde que você leu isso? Hã? Se você lê em Apocalipse, lá diz que é outra coisa. Se você abrir a página 423 do Grande Conflito e você abrir Apocalipse 21, na verdade Ellen White já comenta lá, em Apocalipse 21, verso 2, e verso 1, 2, 3 e verso 9, você vai ver quem que é a noiva de Cristo. Mas por que a gente fala que é a igreja? Porque o pastor fala, o pregador fala, às vezes o professor da lição da escola sabatina fala, às vezes o ancião chega e fala. Mas se você for estudar o tema, Grande Conflito, deixa bem claro. Não só o Grande Conflito, mas eu também já fui pesquisar, tem um doutor batista que ele faz uma análise de como a noiva de Cristo começou a ser considerada a igreja, de quando isso começou, e é coisa antiga. Aí a gente volta para a história do macaco. E quando eu volto para Miller, eu entendo por que ele errou. Porque ele ouviu, a terra é o santuário, a terra é o santuário, a terra é o santuário. Opa! 2.300 tardes de manhã, e os santuários serão purificados. Opa, a terra vai ser purificada, mas o que vai purificar a terra? Opa, só pode ser a vinda de Cristo. Fogo, só pode ser a vinda de Cristo. E aí o que ele achou? 1843, volta de Jesus Cristo. E para piorar tudo, 1800 foi uma época de grandes revoluções. E ele fez um estudo de uma profecia, eu não vou saber precisar, uma profecia acho que de Daniel 11, que ela se cumpriu exatamente no dia que ele previu. Mas peraí, se o cara viu 70 semanas, 70 semanas já tinha acontecido, mas aí ele vai lá, faz um outro estudo da destruição de um outro país, e ele previu meses antes, e aí ele vai falar que Jesus vai vir em 1843, vocês acreditam ou não nesse cara? Eu pelo menos ficaria com o pé atrás. Se o cara acertou uma profecia bíblica, para ele acertar outra fica fácil. E foi o que aconteceu no contexto dele. Ele acreditava que era a vinda de Cristo e simplesmente não aconteceu em 1843. Só que as pessoas, diferente de nós, que, deu errado, eu desisto, os americanos, outros estudiosos, eles não largam o osso fácil. Não, mas peraí, tá tudo certo, tá tudo batendo. O cara acertou essa profecia de Daniel 11. Ele acertou isso aqui. O que houve de errado? Peraí, tem uma questão do ano zero.
Então isso não aconteceu em 1856, vai acontecer em 44. Opa, mas aqui está falando de purificação. Como é que funcionava o ritual do santuário? Lá em outubro. Opa, vamos dar uma olhada. E aí começaram a olhar, vinda de Cristo para 1844. Beleza. Cristo não vem. O que acontece? Pô, agora não tem mais jeito. Desapontamento total, Inclusive, que no caso do Miller, eram poucas pessoas que falavam da vinda de Cristo no tempo dele. Hoje, cada hora que você olhar na internet é algum idiota falando que Cristo está vindo. Toda hora tem alguém falando que Cristo está vindo. Mas nos dias dele era meio difícil isso acontecer. Só que o pessoal olha e fala, cara, peraí. Nós fizemos as contas, refizemos as contas, analisamos o calendário, analisamos profecia. Está batendo, o que está errado? Então, desse grupo dos mileritas, surge um outro grupo. Não só um outro grupo, alguns grupos. Surge os adventistas do primeiro dia da semana. Depois de 1844, surge um outro grupo que é o que dá origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia, com alguns nomes: Bates, Smith, J.N. Andrews, Log Brown, Thiago White, Ellen White, Uriah Smith. E eles não desistem, eles passam 20 anos estudando, reunidos, analisando, conferindo, reforçando, Irã Edson, conferindo, até que em 1863 é a fundação da lição da Escola Sabatina, né? 73 a igreja, né? É por aí. 20 anos depois, ou 30 anos depois, surge a Igreja Adventista do Sétimo Dia como organização oficial, que aí a partir daí é que nós existimos como igreja oficial. 10 anos antes, a lição da Escola Sabatina é estruturada por Thiago White. E o que eles descobrem? Que o santuário não era a terra. Em nenhum momento, em nenhum versículo bíblico, a terra é o santuário. Não existe um versículo bíblico que fale que a terra é o santuário. Mas, igual a história dos macacos, de tantos outros repetirem, eles acreditaram sem um versículo bíblico. Beleza, e o que eles descobrem? Opa, santuário. Vamos estudar essa palavra-chave, santuário. O que é santuário? Hebreus. Foram lá para Hebreus e descobriram que existe um santuário feito não por mãos humanas. Opa, tem um santuário, tabernáculo no Antigo Testamento. Opa, temos várias referências de santuário, Apocalipse 11, 19, isso, aquilo. Aí chegaram à conclusão de que existe um santuário no céu que, de fato, se você perguntar para qualquer protestante fora da igreja, que não seja adventista, 99,999 não sabem que existe um santuário no céu. E quando vocês apresentam para ele, lá em Hebreus, um santuário feito por mãos não humanas, eles falam, mas peraí, Hebreus não está aí há 2000 anos, o livro de Hebreus? Como é que a pessoa não sabe? Não é que... Aí que está, professora. Não é que não estuda. Não quero nem pegar esse ponto. Eu quero pegar o ponto de que, às vezes, nós fazemos uma leitura a partir de um ponto de vista. Não chama atenção. Por exemplo, o sábado. O sábado não está na Bíblia há mais de 4.000 anos? Por que quase ninguém guarda o sábado? É porque a leitura da pessoa passa por cima. É a visão de mundo que ela tem. Cosmovisão, exatamente. Então, como não é ensinado isso, não é trazido à tona essa questão do santuário lá fora, para eles, sábado? Não, sábado é um dia qualquer. Entende? Então, essas coisas elas passam batido. São poucas as pessoas que falam assim, não, eu comecei a guardar o sábado porque eu li. Não, a gente começou a guardar o sábado porque alguém explicou pra gente. Não é? A gente começou a guardar o sábado porque veio alguém, deu um estudo bíblico pra você, deu um estudo bíblico pra você. São raras as pessoas que guardam sábado, são raras as pessoas que estudaram as 70 semanas, as 2.300 tardes manhãs por vontade própria. Não, sempre veio alguém explicar pra gente. Tem até um texto que eu gosto bastante da Bíblia, que é Atos 8, verso 37. Atos 8, 37, eunuco. O Felipe pergunta para o eunuco, você entende o que você está lendo? Ele fala, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Às vezes está na Bíblia, está ali, está claro, mas a gente precisa que alguém explique isso para a gente. Por exemplo, quando eu falo a questão da noiva de Cristo, não fui eu que descobri. Foi o meu mentor bíblico, o cara que me deu estudo bíblico, que explicou para mim. E assim vai. Alguém quer comentar alguma coisa aí antes de eu continuar? Que eu sou um cara que eu falo demais. Eu gosto. Eu acho que eu somos adventistas há pouco tempo, assim, mas uma coisa que eu
acho que o sábado, na minha opinião, quando Paulo ele causa uma certa confusão. Então, eu acho que, não sei se é por ele ver na Grécia, na época dos filósofos, mas eu acho que ele causa uma certa confusão a partir do momento que ele começa a, de certa forma, jogar o lado da lei para escanteio e começa a falar muito sobre Cristo, muito sobre Cristo. Então, eu acho que a igreja hoje, tirando a igreja adventista, ela foca muito em Cristo, muito em Paulo. Assim, então, o sábado acaba ficando sempre no escanteio. Então, eles não ignoram a lei, mas eles ignoram apenas o sábado, porque eles ficam focando muito em Paulo. E na Bíblia também, eu vejo que, você falou da cosmovisão, uma outra coisa que eu tenho observado é que não há nenhum versículo, pelo menos que a gente tem estudado assim, que você vê que quando a pessoa morre, ela vai diretamente para o céu, assim. Não existe isso, tirando Elias, Enoque e Moisés, que hoje nós estamos. Mas todo mundo crê, não, minha avó está no céu, meu bisavô está no céu, minha mãe está no céu. Não existe nada na Bíblia falando disso, mas é uma cosmovisão que é passada, vai sendo passado. Então, quando você tem uma macro visão daquilo que você está estudando, você começa a falar, nossa, cara, você está seguindo literalmente por exemplo, dentro do catolicismo. É uma tradição que você vai se repetindo e você não sabe por que está repetindo. História dos macacos. Por isso faz muito sentido o que você falou. Ficar, às vezes, estudando muito, sei lá, na minha opinião, acho que o Paulo, ele floreia demais, assim. Eu acho que, às vezes, você precisa ter uma visão macro para aí sim entender o que Paulo está querendo dizer. Não é ignorar a lei, mas é entender aquilo que Paulo quer ligar com os outros que já passaram. Acho que às vezes você fica ficando muito você começa a ficar, nossa, é isso aqui, realmente a lei não existe. Não, você precisa chegar ao macro, né? Cara, gostei do seu insight. Posso tentar dar uma explicada? Sabe por que não tem nenhum versículo no Novo Testamento falando sobre a guarda do sábado? Se você for lá em Provérbios, tem um texto assim: aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até sua oração é abominável. O profeta Isaías, ele fala o seguinte: a lei e ao testemunho, se não falarem conforme isso, não há luz neles. Ok? Olha que interessante. Para o judeu, imagina assim, Paulo é um judeu, escrevendo para judeus e para gentios, mas escrevendo para judeus. Carta aos Hebreus. Se você pega, por exemplo, os primeiros cristãos, eles eram judeus, eram gentios, mas com interesse judaico. Vamos supor, eu preciso ensinar para vocês quanto que é 1 mais 1? Por que não? Porque já sabe. Exatamente. É uma coisa que você já sabe. Por que Paulo não entra no assunto de sábado? Porque isso é inquestionável. O Novo Testamento, ele não vai ficar questionando coisa que é inquestionável. Você vai questionar os 10 mandamentos? Um judeu questionar os 10 mandamentos? Pô. Entendeu? Então, o que acontece? Ele vai tratar de assuntos necessários. Opa! Como é que funciona a questão do gentil e do judeu? O judeu já guarda o sábado. Pronto, não preciso ensinar ele. E o gentil? Eu não preciso. Paulo, no momento em que ele escreve, fala, eu não preciso falar sobre o sábado, porque o gentil, ao entrar na igreja, automaticamente ele já vai saber, ele vai aprender. Simples assim. Então, por que Paulo não fala nada sobre o sábado? Porque já foi falado em Gênesis, já foi falado em Êxodo, já foi falado em Ezequiel. A Torá era o que era lido, né? Exatamente. Era uma coisa impregnada no povo judeu e que quem nos conversa também tinham que ler a Torá. É natural. E dentro da Torá já aprenderia. Lá em Atos 15 fala, né? Eles já têm Moisés, eles já leem Moisés todos os sábados. Fim de papo. Então essa questão do sábado, ela não precisa ser remencionada. Dízimo. Precisamos questionar o dízimo? Não. Por quê? Já foi falado no Antigo Testamento. O problema hoje é que as pessoas, elas vêm daquele contexto, do mesmo problema que Miller enfrentou no tocante à purificação do santuário, as pessoas hoje, nós também enfrentamos de acordo do meio que nós vivemos. Então o protestante, o protestante mediano, pentecostal, canela de fogo, que só fala de prosperidade, se você falar de dinheiro com ele, beleza. Mas se você for mais a fundo na vinda de Cristo, não. O que acontece? É a cosmovisão. Para ela é empurrada e...
Ou que o Antigo Testamento contradiz o Novo Testamento. Se a pessoa ela tem essa visão, aí você não consegue explicar para ela o sábado. Apóstolo que também ele pregou de forma filosoficamente isso. As cartas dele não são fáceis de entender. Você tem que realmente ler o contexto do que está acontecendo. N.T. Wright, Nova Perspectiva Paulina. Entender a questão, porque muitas vezes ele fala, dá um nó na sua cabeça. Por exemplo, quando ele fala, não tem nada a ver com a restrição, mas as mulheres ficam caladas na igreja. Nossa, é machista. Você tem que entender todo o processo que está por trás disso. Senão a gente não tem nem mulher participando da igreja. A mulher fica calada, ela vai falar com o marido em casa. Eu quando lia isso, assim, quando eu era meio adolescente, assim, né, eu falei, caramba, que cara machista. Tipo, já tenho a cosmovisão dessa, né, aí você vai estudando, por que foi escrita aquela carta, qual o contexto. Interessante. Era importante que realmente naquele momento as mulheres não falassem na igreja, por causa da cultura que cercava aquele ambiente. Templo de Afrodite, Exatamente. a filha de Otaviano. Então tem todo um contexto que você, ao ler a Bíblia, você não precisa, mas ali não é uma doutrina, ali foi uma carta. É uma carta. Ou seja, ele está escrevendo para aquele local. E você tem que entender aquele local para aquele público. Entender a carta. É direcionado, né? Se eu pego, por exemplo, eu vou escrever uma carta para Ana. Posso falar sobre isso que ela vai entender o que eu estou falando, mas eu mando a mesma carta para vocês. Por que está falando aqui? Falando aqui, eu não estou entendendo nada. E tem coisas que não estão explicadas na carta, elas só são explicadas para quem entende. Ela vai entender porque ela conviveu, ela sabe do contexto. Você deu a contextualização de algo que talvez a gente não pare para pensar. No contexto. Jesus explicou a respeito do sábado, estava claro. Não, porque já era claro. Porque é aquilo que vocês viram. Por que não explicar algo que as pessoas já sabem? Interessante. A gente para para pensar nisso. A gente pensa na essência, né? Mas pensa na essência. Mas ele parava de fazer as tendas no sábado. Por quê? Era Então. costume. Mas vamos lá, vamos pegar o livro de Atos capítulo 2, fala que batizou 5.000 negros no dia. Por que a igreja hoje não faz isso? O cara chegou aqui, a gente chega e batiza. Sabe por quê? Os judeus daquele contexto, a Ellen White no Desejar das Nações, ela menciona, os judeus eles já estavam preparados para receber Jesus, porque eles já guardavam os mandamentos, ouviram falar de Jesus, aceitaram, joga na água e foda-se. Desculpa a expressão. Pedreiro, lembrem-se, pedreiro aqui, pedreiro, calo na mão, entendeu? Você guarda o sábado, você é judeu, você aceitou Jesus, vamos pro tanque lá agora, irmão. Não é o nosso contexto hoje. No nosso contexto hoje, eu preciso te explicar sobre o sábado. Eu mesmo, acreditem se quiser, eu fui batizado na igreja sem guardar sábado e comendo carne de porco. E tô aqui. Guardo sábado, não como carne de porco e ponto. Mas por quê? Porque precisou ser explicado para mim. Para as pessoas que vêm de fora, que vêm de uma cultura católica, de uma cultura protestante, precisa ser explicado. Ponto. E a gente precisa muitas vezes lutar contra a nossa tradição, que eu já mencionei nas lições anteriores aqui. Quando você muda uma coisa na sua vida, você trai o seu passado, você trai a sua história. Ontem eu estava vendo a história de um angolano que ele foi mandado embora de casa. Por quê? Porque virou adventista. Quantas pessoas foram mandadas embora de casa porque se tornaram adventistas, porque mudaram de religião, deixou de ser católico. Por quê? Traiu os antepassados, traiu a tradição. E nós trairmos a nossa tradição, a nossa cosmovisão de mundo, você imagina, eu estou na igreja há 40 anos e eu fui ensinado errado esse tempo todo. Imagina você imaginar que o pastor te enganou 40 anos. Não é que ele te enganou, ele não te falou algo que está tão claro na Bíblia. É esse o sentimento, não é esse o sentimento que todo mundo aqui já passou? É isso. Imagina, né? 20 anos ali. Então, E no final dos tempos também, quando a porta da graça fechar, muita gente vai lançar a mão de acordo com o escrito irmão White em pastores que ensinaram errado a vida inteira. exatamente. E aí, é por isso que é importante a gente estudar a origem das coisas. A origem, como surgiu. O exemplo que o filósofo Olavo de Carvalho mencionou, ele falou assim, teve um cara, um pai de um amigo meu, que ele pegava uma xícara e ele falava assim,
a origem dessa xícara é assim, assada, é produzida em tal lugar, pá, pá, pá. E eu olhava para aquilo e eu achava fascinante. Por quê? O velho explicava a origem das coisas. Com o passar do tempo na nossa educação, a gente perdeu isso. A gente usa o óculos, mas não tem explicação. Da onde que vem o relógio? Da onde que vem o papel que a gente usa? Onde que fica a tatuí? A gente tá nem aí, meu. A gente usa e pronto, e seja feliz. Mas estudar a origem das coisas, a origem das crenças é extremamente importante. Isso eu mencionei sobre John Wycliffe. John Wycliffe ele fez isso em 1400 e pouco. E é por isso que ele é chamado a estrela da manhã da reforma. Mas aí a gente volta para Miller. Miller, ele errou porque ele achava que a Terra era o santuário. Ok, ele errou. Só que algumas pessoas inconformadas com isso, entre elas Ellen White, Thiago White, Hiram Edson, cara. Hiram Edson é ele que chega pro pessoal e fala assim, gente, tem um troço chamado santuário celestial. Aí depois vem um outro cara chamado Joseph Bates e ele fala assim, tem um negócio chamado sábado. Aí depois vem um J.N. Ennis que fala assim, mas gente, o sábado não se guarda de 6 horas a 6 horas, o sábado se guarda de pôr do sol a pôr do sol. Veja que a construção da Igreja Adventista ela não foi da noite para o dia. Foram de 1844 até 1860, 70, 20, 30 anos de estudo e posteriormente isso ainda refinamento daquilo que já tinha sido estudado. Por isso que cada um será julgado de acordo com a luz que recebeu. Né? Não tem como a gente julgar o William Carey Taylor, missionário na Índia. Traduziu a Bíblia para 16 idiomas, escreveu 16 léxicos, catalogou milhares de... Sério, ele chegava na Inglaterra e falava assim, o William Carey Taylor inventou uma língua nova. Não é que ele inventou, ele chegava numa região da Índia, aprendia o idioma, escrevia o léxico e pau, traduzia a Bíblia para o Novo Testamento ali e já era. Quando a gente pega essas pessoas, elas estudam, a gente tem que olhar para a origem das coisas. Ponto. Pergunto para vocês, quando foi a última vez que nós estudamos a origem de alguma coisa? De uma crença? Opa, por que eu guardo sábado? Por que eu creio nisso? Será que isso está de acordo com a Bíblia? O pregador falou tal coisa. Está na Bíblia? Vai lá. Uma coisa interessante é que eu estava até falando na classe e depois eu vi que antes a igreja adventista, nasci na igreja, então posso falar 55 anos na igreja, dá para falar um pouco das cosmovisões de alguns tempos. Na escola sabatina, para as crianças primárias, juvenil e adolescente, as profecias eram ensinadas até o santuário, chama maquete do santuário, e a gente ensinava as crianças. E eu aprendi dessa forma. Nas primeiras classes. E com o passar do tempo a gente ia aperfeiçoando. O que eu vejo hoje é que a igreja tem perdido um pouco de falar essas questões que mantêm a essência nossa como cristãos, adventistas do sétimo dia. Então, eu acho que as gerações estão perdendo um pouco essa questão. E a gente precisa voltar às origens. Né? Eu não estou sendo saudosista, estou falando que a gente está perdendo um pouco da essência de quem é o adventista, como surgiu o adventista, onde ele está na história, ele faz parte de uma profecia bíblica, e para que a gente possa ter enraizado a nossa essência e a nossa cosmovisão e esperança. Eu vi essa semana que tem coisas do passado que precisam ser mudadas e tem coisas do passado que precisam ser conservadas. Essa é uma delas. É essa questão, profecias bíblicas. Quando a gente vê o pastor falando sobre profecia bíblica, a gente fica assim, nossa, eu pelo menos, eu amo, né? Mas eu acho que as igrejas precisavam ter mais debate, onde isso embasa a nossa esperança, a nossa fé, nos dá força, nos impulsiona, né? Não aquela pregação que é alarmista, não é isso que eu estou dizendo, eu estou falando de essência mesmo, para você ficar, perceber o que está acontecendo ao seu redor, não dormir. É isso. Mas isso é um fato, aí eu já quero pegar o seu comentário e fazer um reforço. O Fernando Sabino, ele pregou aqui, ele mencionou um artigo de um dos caras que trabalhou na igreja, Alberto Tim. Dr. Alberto Tim, ele escreveu um artigo em 2002, ele escreveu um artigo. Eu mando o PDF para Galvão, a Galvão manda para vocês depois. Ele faz esse seguinte questionamento, ele fala o seguinte, que a igreja adventista, ela perdeu isso, mas isso ele já estava falando em 2002. Hoje, estamos em 2024 e nós já sofremos essa consequência.
Só para reforçar, quando foi a última vez que vocês ouviram um sermão sobre as 70 semanas, 2.300 tardes e manhãs, Apocalipse capítulo 13, Daniel capítulo 11, assim, nessa pegada? Quando foi a última vez? Quando foi que a última vez que um membro comum pregou sobre isso no púlpito? Não, vocês são novos, né? Você tem quanto tempo de igreja? 1 ano e meio? Não, fica de boa, eu tô há 13 anos. 13 anos. Duas coisas que você não vai ouvir falar no púlpito: dízimo, porque isso o pessoal não fica fazendo muito, e você não vai ouvir falar sobre profecia. Mas por quê? Na década de 80, a igreja adventista batia pesado nisso. Batia pesado. Só que no início dos anos 90 veio um cara chamado Bullion. O Bullion, ele vem num contexto do adventismo que ele vem falar muito sobre a graça, porque o adventista ele gosta de falar de lei. Falou de lei, é advogado e adventista. Não, falou em lei, é advogado e adventista sétimo dia. Falou em lei para o adventista já estatela os ouvidos, já pá, vamos falar então. Não é? Eu sou assim, não sei vocês. O que aconteceu? O Bullion, ele veio começar a pregar na década de 90 e no início dos anos 2000. E ele veio falar muito sobre a graça. Então muita gente se converteu, não é que muita gente se converteu, muita gente de fora começou a ouvir o Bullion e muitos adventistas mudaram o estilo de pregação. Que antes pregavam sobre a lei, sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus e começaram a falar sobre amor. Amor. E de 2010 para cá, entrou um problema na igreja muito sério que é chamado de a teologia da autoajuda. Mais uma vez, tem 5 minutos para nós encerrarmos as nossas considerações finais, né? E vocês estão ótimos, aqui na classe está ótimo também, mas temos que seguir o horário, né? Muito bem, 5 minutos para nós encerrarmos. E ele falava muito sobre... Começou a se falar, os adventistas do sétimo dia começaram a falar muito sobre amor e depois de 2010 nós começamos a falar muito de autoajuda. Preste atenção, normalmente a pessoa vai vir aqui se apresentar, eu sou psicólogo, o pastor ele vai pregar sobre a historinha que ele viu no passado, você vai ver muito isso. Por quê? Foi um sistema de sermão feito, isso, desde 2016, que começou lá com Bullion. E quem assiste Bullion chora. E quem assiste Bullion chora, porque o cara era zica. Só que tem um problema. O Bullion falar sobre amor, o cara é zica. Mas eu tentar imitar o Bullion, vai dar ruim. E muita adventista começou isso. Então isso enfraqueceu nossos sermões, de maneira que hoje, se você falar sobre as 2.300 tardes e manhãs... Mas aí não seria o mesmo contraponto de Paulo? Todo mundo já sabe sobre profecia, vamos falar de sobre amor. Você ignora... Mas eu acho que tem que ser as duas coisas. Tem Mas... que ter um equilíbrio. Nós precisamos de equilíbrio. Porque tem muita gente que ao entrar na igreja, por exemplo, os novos convertidos, eles não conhecem a essência do cristianismo. Então, a essência do cristianismo é conhecer Jesus, como o Bullion fala. Só que a partir de eu conhecer Jesus, eu vou querer me aprofundar no conhecimento sobre Jesus. E esse conhecimento passa pelas profecias, porque são as profecias. Sem profecia o povo se corrompe. Não havendo profecia o povo se corrompe. Então nós precisamos das profecias para acordar diante dos acontecimentos ao nosso redor. Então não pode matar um em benefício do outro. Tem que ser o quê? A graça de Cristo a obediência a Jesus vem através da sua graça. Então não pode ser só graça. Tem que ser as duas coisas. Eu acho que está se perdendo. Uma coisa que eu acho que é um erro que a igreja perdeu, e não é que a igreja perdeu, nós nos perdemos nisso. Por exemplo, quando eu me batizei, eu tive 2 homens que carregaram no colo. Um é o Claudinei, que me deu estudo bíblico, e outro foi o Caio Roberto. Um é ancião, primeiro é o ancião da igreja que ele praticamente fundou, e o outro não tem igreja. É assim, ele é um cara que é um Zé Ruela, um cara que chega, senta no fundo, ninguém dá nada pro cara, mas é um maluco que tem mais de 3.000 livros. O problema dele é que ele só lê em português, ele não lê outro idioma. Mas pense num cabra que entende profecia. Esses 2 homens me carregaram no colo. Sobre sábado, trindade. Sabe o que é você ligar? Eu ligava pra ele, eu tinha 20 anos de idade, eu ligava: Caio, acabei de ver um vídeo aqui na internet do cara falando da trindade e ele é adventista. E aí o cara falou: não, manda o link pra mim. Ele assistir, ele sair de 11 horas do curso dele, chegar, assistir o negócio até 1 hora da manhã pra no dia seguinte me explicar. Pergunto: quanto de nós hoje, eu, você,
está disposto a fazer isso por alguém? Ah, eu tô. Sendo muito bem. Então, são poucos. Quantos de nós, leigos, adventistas leigos, estamos dispostos a estudar a profecia ou estudar qualquer assunto bíblico para explicar para alguém que está chegando agora? Que nem você tem 1 ano e meio de igreja. Você tem um monte de pergunta que você não consegue responder. Pergunto, você tem alguém de confiança na igreja que pode responder isso para você, que pode te ajudar a responder? Tem? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Entende? E é fazendo um conhecimento, porque quando a gente se dispõe a fazer isso, não é o outro que cresce, é você que cresce também, você tem que pesquisar. Na hora que ela fala um assunto, eu gostaria de saber, eu vou pesquisar, vou atrás. Então a gente cresce como a palavra de Deus nunca vai vazia, ela volta de uma forma maravilhosa pra gente. Que oração? Já tá na hora Bom, de encerrar. só uma última fala que eu gostaria de dizer é o seguinte: vamos estudar as origens das coisas. Eu não bati muito sobre 2.300 tardes e manhãs, mas fica claro, 70 semanas, claro, vamos estudar a origem das coisas. Esse é o ponto. Alguém gostaria de fazer a oração? Hã? Pode fazer. Cerrado, finalizado. Amém. Desculpa alguma coisa aí, como eu disse, eu falo igual uma matraca. E muito tempo sem passar a lição da escola sabatina até a gente pegar o jeito de novo. Deixa eu só finalizar aqui.